Desmatamento para favorecer agronegócio, desrespeito aos povos indígenas, uso excessivo de agrotóxicos e uma série de agressões ao meio ambiente. Além da falta de ações do governo Bolsonaro, podem comprometer acordo comercial entre Mercosul, do qual o Brasil faz parte, e a União Europeia. Veja na reportagem de Jomiag. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia inclui questões ambientais. Se o Brasil não se comprometer com a defesa do meio ambiente, em especial a luta contra o desmatamento da Amazônia, o acordo pode nem ser fechado. Mesmo sendo um acordo comercial, uma série de cláusulas, entre elas o compromisso com a implementação do Acordo de Paris, acaba sendo condição necessária para que os países que vão se beneficiar, podem se beneficiar dos instrumentos, das isenções de taxas, das cotas de exportação, eles terão que cumprir. É um dos requisitos que terão que ser cumpridos. Nesta semana, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou a taxa de desmatamento da Amazônia. Entre agosto de 2017 e julho de 2018, o índice foi 8,5% maior do que no período anterior. Foram 7.500 quilômetros quadrados desmatados, o equivalente a 5 vezes a área do município de São Paulo. A derrubada da floresta está relacionada ao setor agropecuário. Ela acaba sendo prejudicada por conta do agronegócio, né? E não se deixa a floresta em pé para se trabalhar áreas florestadas para cultivo. Então, o que acontece na Amazônia é o grande conflito do uso do solo, em não se manter as florestas e usar essas áreas que são tão importantes para a biodiversidade e para o clima, para a questão agrícola, sendo que o Brasil tem outros locais para fazer isso. A floresta amazônica tem papel fundamental no equilíbrio ambiental de todo o planeta. Por isso, os europeus são tão interessados na preservação da Amazônia. A Amazônia é o maior depositário de biodiversidade do mundo, né? Então, é de interesse do mundo todo preservar a Amazônia. Além disso, a massa da floresta amazônica ela exerce uma influência de equilíbrio climático global. Isso significa que a Amazônia é importante não só para o Brasil, para a América do Sul, mas é importante para todo o planeta. Para Carlos Bocuí, é besteira achar que a preservação da floresta amazônica é uma estratégia para impedir o desenvolvimento do Brasil. Isso é uma falácia, né? A Amazônia é o maior centro de biodiversidade do planeta, né? Então, preservar essa biodiversidade é preservar uma riqueza infinita. Tanto que grande parte, principalmente da área vegetal da Amazônia, não foi devidamente pesquisada para se utilizar na farmacologia, não é? Então, nós temos aí uma riqueza de biodiversidade infinita a ser protegida. Também preocupa os ambientalistas a possibilidade de perda do Fundo Amazônia, que é uma doação financeira de países europeus para que o Brasil possa preservar a floresta amazônica. A gente corre um risco enorme de perder um recurso importante do mais bem-sucedido instrumento. O Fundo Amazônia foi criado em 2008, a primeira doação da Noruega chegou em 2009, e é o mais importante instrumento que, com base nos resultados obtidos por um governo, por um país, né, na redução do desmatamento, arrecada-se recursos para apoiar novas ações voltadas para a redução do desmatamento, para a promoção do desenvolvimento sustentável. Perder esse aporte internacional é andar na contramão da história. Esses países estão pagando para que o Brasil proteja a Amazônia. Os ambientalistas lamentam que o governo Bolsonaro não tenha compromisso com o meio ambiente. No momento, o governo brasileiro não preenche os requisitos para fazer parte do acordo. Muito pelo contrário. Então, existe ao assinar o acordo com o bloco, mas também com o Brasil, a União Europeia acaba assumindo uma responsabilidade muito grande também em relação ao curso que as nossas políticas vão tomar a partir de agora. O Brasil corre risco, por conta da sua própria inabilidade em tratar a questão ambiental, em se ver prejudicado nos acordos econômicos internacionais. O acordo de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia foi elogiado pelo governo Bolsonaro. Mas para muitos economistas, o acordo vai enfraquecer o mercado interno e coloca em risco a já debilitada indústria nacional. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Rafael Marques, presidente do TID Brasil, o Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos.
Boa noite. Rafael, como é que você vê esse acordo entre Mercosul e países da União Europeia? Bom, é desejável ter um acordo comercial. O Brasil, o mundo vive uma onda, né, de integração. Agora, nós estamos fazendo um acordo comercial com uma região que tem um PIB de 16 trilhões de euros. Nós aqui temos 1,5 trilhão, né, de euros. Então, aparentemente, a pessoa fala, bom, é bom fazer um acordo comercial com um gigante desse. Agora, esse gigante tem condições de competitividade em relação ao Brasil muito favoráveis a eles e desfavorável a nós. Eles têm um sistema logístico, de integração logística espetacular em relação ao país, ao nosso Brasil. Eles têm um investimento em educação, que é um fator de competitividade deles lá, que é muito desigual em relação a nós aqui. De ponta, inclusive, né? De ponta e um governo, no momento, brigando com a educação brasileira, desmontando a educação brasileira. Eles têm um custo de capital, os grandes bancos, com um custo de capital muito menor do que o Brasil para os investimentos locais. E lideram a indústria 4.0. Lideram, não só eles, como os norte-americanos e chineses correndo atrás, lideram as tendências tecnológicas do mundo, integrando tecnologias. Portanto, os negociadores brasileiros, nessa negociação, tinham que ter pensado muito nas diferenças que as regiões têm entre si e o tempo necessário de correção dessas diferenças. Isso tinha que estar no pacote do acordo, aparentemente não está. A correção das assimetrias entre Mercosul e União Europeia. Porque mesmo, aparentemente, como é o setor automotivo, que tem um tempo para zerar as taxas de importação. Esse tempo, que varia de 10 a 15 anos, passa muito rápido e é insuficiente para uma indústria complexa. Uma indústria complexa para se reinventar internamente, para começar a ter capacidade de exportação para lá, para ter capacidade de competir com quem está lá, tem que ter recursos importantes para se reestruturar e também que a pauta econômica brasileira mude. Porque hoje o Brasil tributa consumo e produção. Lá eles tributam a renda. A produção e o consumo lá é desonerado. Então já é uma diferença entre a indústria do Mercosul e a indústria de lá. É muito diferente as condições de competitividade. O carro que sai da Ford em Colônia, sai dali de montagem e embarca num trem. E do trem vai para o porto e distribui para a Europa inteira e para os países que exporta. Aqui, a gente sai com cegonheiro, em cada cegonheiro, no máximo, 8 carros. Quer dizer, como é que a gente vai ter condição de acessar esse mercado? Então, o acordo nos parece muito desigual. Tem economistas dizendo que a proporção é de 7-1, igual foi o Brasil e a Alemanha em 2014. Porque a tendência é eles terem um saldo positivo anual com o Mercosul de 7 bilhões de euros, a mais do que já tem de saldo hoje, e nós 1 bilhão de euros. Então eles vão ter 7 a mais de comércio e nós 1 a mais de comércio. Você tem que esse 1 a mais do comércio é o saldo do que nós perdemos na indústria e que nós ganhamos na agricultura. E eles lá é um saldo que eles perdem na agricultura e o que eles ganham na atividade industrial. Quer dizer, é um acordo que foi feito por governos em crise, com países com desemprego, com déficit na fiscal, com desemprego altíssimo, com baixo crescimento, e eles lá numa condição melhor do que nós. Então me parece que o acordo foi feito num momento ruim, os negociadores se curvaram para ter uma narrativa que há um acordo a ser celebrado, mas aparentemente não há muita coisa para celebrar entre os trabalhadores que atuam na indústria brasileira, entre os trabalhadores que atuam no setor de serviços do Brasil, porque o serviço entrou e é um dos primeiros pontos que haverá a sinergia. As empresas de serviços serão consideradas empresas nacionais entre o Mercosul e a União Europeia. Quantas empresas de serviços do Mercosul tem na Europa instaladas? E quantos tem da União Europeia instaladas no Brasil? É muito desproporcional. É muito desproporcional. As remessas de lucro provavelmente aumentarão e muito a favor deles lá. Porque, olha o setor automotivo, nós temos Scania, Mercedes, Volkswagen, Renault,
Peugeot, BMW, todas as empresas europeias que estão aqui. E as que não são europeias têm operações importantes lá na Europa. Portanto, eu não diria que nós vamos perder toda a área produtiva, mas nós podemos perder partes importantes. Eu fico pensando, powertrain, câmbio, eixo, motor, será que vai permanecer no Brasil com esse acordo da União Europeia? Você acha que pode gerar... Pode importar os sistemas de lá e montar aqui. Então são questões que o governo brasileiro não se perguntou. Olha a ferramentaria, que é uma luta aqui na região do ABC para reativar o polo de ferramentaria aqui no Brasil, especialmente no ABC e no sul do país. As matrizes direcionam seus projetos para a Índia, para a própria Europa, para a China, e foram tirando esses projetos aqui do Brasil. Esse acordo não entra no cerne, não entra nessas questões. Vamos reativar setores que já foram historicamente fortes do Brasil. Portanto, o que você tem de informação é pouco, é muito pouco. Parte das informações que nós estamos conseguindo obter na imprensa é mais que vem de lá para cá, é que a imprensa internacional na Europa tem repercutido e a imprensa brasileira tem feito a cobertura, porque as informações pelo governo brasileiro são muito precárias. E acho que, lógico que a agricultura brasileira é importante. Agora, o agronegócio é um mau empregador. Não que o patrão é ruim. Ele não emprega. Não tem gente trabalhando no agro brasileiro hoje. As pessoas que atuam no campo atuam na agricultura familiar. E aparentemente essa não vai ter muita herança para ela desse acordo. É mais voltado ao agronegócio, já que lá eles não têm território e essas grandes plantações precisam de área o Brasil tem. E é com essa produção que o Brasil vai obter alguns ganhos, que é esse 1 bi de saldo anual. Agora, não vai ter emprego. Então, um acordo desse, você tinha que ter no horizonte geração de emprego, geração de renda, crescimento da economia. E aparentemente isso não foi o pressuposto para se firmar esse primeiro entendimento, que evidentemente que vai para os parlamentos de cada país, e nós vamos ter que fazer a nossa luta, nós vamos ter que ir no parlamento, mobilizar os trabalhadores, porque aparentemente nós temos muito mais a perder do que ganhar com esse acordo. Não foi um bom negócio talvez, né, Rafael? Não, aparentemente não foi. Tem uma informação que o companheiro Feijó me disse ontem. No governo Lula, eles chegaram a oferecer, para fechar um acordo, 300 milhões de toneladas de carne. Nesse acordo, eles ofereceram 99. Nossa. Rafael... Então, o Lula não aceitou 300. E o Bolsonaro está aceitando 99. Quer dizer, aparentemente é um acordo rebaixado. Porque o Brasil poderia obter. Tá certo. Obrigado pela presença aqui no seu jornal, viu, Rafael? Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.